Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação, né, contra aí o Bolsonaro. O relator, o ministro lá do Tribunal Superior Eleitoral engrossa contra o Bolsonaro, né, na ação aí, e fala que o Bolsonaro, olha, você fez lives em 2021, parece que pegou todas as lives lá detalhadamente, o que o Bolsonaro disse em cada live, e de certo modo anexou ao processo. Não sei se você sabe, mas nesse caso aqui do Tribunal Superior Eleitoral, o juiz ele pode, né, de ofício, por vontade própria, simplesmente anexar, né, algumas provas ao processo. E o juiz pegou aí, de certo modo, um dos ministros lá, pegou, de certo modo, a situação do Bolsonaro, né, de 2021 e anexou tudo que era contra o Bolsonaro. Eu vou te contar tudo isso, mas antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar aquela força, dar aquela moral. Se você é novo por aqui, já aproveita e já deixa um like também. Outra situação que é extremamente constrangedora é essa daqui, ó. Zanin, né, partindo para cima do Moro lá para cima do Moro, né? Do Sérgio Moro lá no Senado, e o Sérgio Moro fazendo algumas perguntas lá, de certo modo, inconvenientes, e querendo comprometer o Zanin não deixou barato, o Moro passando mais uma vergonha lá no Senado, né, e não se cansa. O Moro é um cara assim que, eu sei assim, que vai chegar um determinado momento onde as pessoas vão ficar extremamente constrangidas de dizerem que apoiaram o Moro, mas enfim, vamos lá. Tem essa situação, e tem a situação do Zanin, e tem a situação do Bolsonaro. Primeiro a gente vai falar aqui sobre a situação do Zanin, né, que foi aí de certo modo aprovado. Deixa eu me apresentar, porque às vezes chegam algumas pessoas novas aqui. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direita e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Seja muito bem-vindo e, né, já aproveita e já se inscreve aí. Bem, é o seguinte, como é que eu posso mencionar para vocês aqui? A gente vai falar sobre a situação do Zanin, vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que de certo modo eu pensei que estava fácil para ele, que ele ia ficar só uma eleição fora, praticamente de disputa presidencial, e pelo visto vai ficar mais porque a coisa complicou. Eu imaginava que ele estava preocupado com outra situação, mas agora parece que eleição para ele. Enfim, a gente vai falar mais aqui a gente vai falar mais sobre o Bolsonaro, mas antes de mais nada, vamos ver o que o Moro, a vergonha que o Moro passou, né? Provavelmente foi uma vergonha parcelada, tá? Várias vezes. Enfim, foi que ele, de certo modo, constrangeu o Zanin lá, advogado, cara realmente especialista, fantástico, né? E o Moro, a gente, pelo menos, o que podemos observar dele é que ele não tem tanto conhecimento técnico, apesar de, né, ter sido aprovado aí como juiz. Essa aqui é a realidade, mas foi querer constranger o Zanin lá, o Zanin logo já falou a verdade para ele. Você vai conseguir pegar aqui alguns trechos, depois você dá uma olhada lá no site do Brasil 247 e ver a matéria completa. Zanin desmente Moro em sabatina. Já começa por aí, você fala assim, poxa pera aí, como é que pode o advogado chegar assim, desmentir o Moro, ou desmentir aí um ex-juiz na frente de todo mundo? Isso é constrangedor, você concorda comigo? É constrangedor. Ah, você foi padrinho do Lula lá no casamento? Não, eu não foi bem assim. Não foi isso. E outras coisas mais aqui que a gente vai acompanhar. Vamos pegar aqui algumas partes, depois eu já mencionei pra vocês dão uma olhada lá. Mas vamos lá. Zanin desmente Moro em sabatina. Eu não fui padrinho do casamento do Lula. De jeito nenhum, do presidente Lula, né? O ex-juiz aí tentou, e ele colocou aqui, o Moro colocou mais. Pra quem não sabe, essa disputa já é antiga. Desde quando o Cristiano Zanin defendia o Lula e o Moro, que era para ser juiz e julgar a situação, parecia que ele atuava como um advogado, né? Ele tentava defender a Lava Jato a qualquer custo, quando na verdade ele estava lá para ser juiz. O Zanin várias vezes constrangeu o Moro lá, tá? E agora o Moro, tentando se vingar, ficou jogando situação de agente da lei, da Lava Jato. E aí, Zanin, você se declara imparcial em situações da Lava Jato? O Zanin falou assim, ó, primeiro é preciso analisar cada caso a caso, tá? Eu vou dar uma lida na matéria e você vai conseguir compreender, e eu vou falar aqui o que eu compreendi para você ter mais ou menos uma noção, para ver se, né, bate, para ver se a gente tem a mesma ideia. Mas vamos lá. O ex-juiz parcial tentou emparedar o indicado de Lula, né, ao Supremo Tribunal Federal com pegadinhas e quis que o advogado se declarasse já impedido de julgar quaisquer processos envolvendo a Lava Jato. Primeiro, essa operação aqui é uma operação muito estranha, sinistra no Brasil.
tá? Foi revelada aí uma questão de um grupo, áudios horrorosos de promotores e de juiz, né? Se aquilo for confirmado como verdadeira, aquilo, né, tem que ser anulado praticamente 100%, porque aquilo não estava como uma operação, né, com o objetivo de certo modo, exercer a justiça no Brasil, e sim de uma vingança privada, para mim não falar uma outra coisa aqui. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, o STF, o advogado Cristiano Zanin participou hoje, nessa quarta-feira, dia 21, de uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A sabatina colocou o Zanin e o ex-juiz aí suspeito, Sérgio Moro, né, frente a frente pela primeira vez desde a Lava Jato. Não tá aqui. Eu vi várias vezes o Zanin humilhar, né, o Moro lá. Mas o que o Moro fez? Eu preciso fazer umas perguntas. Quais? Quantas? Só 14. Eu até estranhei tudo aquilo, tá? Aqui tem um vídeo aqui na Folha de São Paulo, né? Eu até estranhei toda aquela situação. O Zanin partindo para cima dele, ó. Eu até estranhei, eram muitas perguntas, parecia que não ia acabar. E aí o Moro quis dar uma de aparecido lá e fez perguntas, né, que são constrangedoras, perguntando sobre doutrina, sobre os livros, do que acha de provas, né, que de certo modo às vezes um policial ingressa na casa de uma pessoa sem autorização da justiça, pega lá e quer anexar, de certo modo, né, entrega lá pro delegado, enfim, e quer anexar o processo, né? Isso não pode, a menos que seja para defesa da pessoa. Aí o Moro quis emplacar jogar uma casca de banana para o Zanin. O Zanin falou assim: olha, existem doutrinas que sim, porque isso pode acontecer, que de certo modo essas provas obtidas de modo irregular só serve para a defesa, né, do réu. Por outro lado, há quem acredita que de certo modo pode ser utilizado para incriminar o agente. Enfim, tá aqui, tá? O Moro fez 14 perguntas. As perguntas aqui, eu vou pegar umas duas aqui só para você ter uma noção, tá? Após dizer que fez questionamentos técnicos ao sabatinado, no caso ao Zanin, e dizer que as perguntas não teriam cunho pessoal, Moro perguntou ao Zanin se ele já tinha sido padrinho de casamento do Lula com a primeira dama, a Janja, tá? Aí Zanin logo já foi com os pés no peito. Minha relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na relação de advogado, tive uma convivência bastante frequente. Não fui padrinho do casamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prezo muito por essa relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado. Ponto. Aí já foi logo assim, tá? E com relação à suspeição, as regras objetivas podem ser desde logo serem tratadas e enfrentadas, né? E aí, salvo engano, o Zanin falou assim, ó, regra objetiva, né, processo em que funcionei como advogado, se aprovado for no Senado, não poderei vir a julgar se estiver no Supremo. Por outro lado, questões que são futuras, processos futuros, é evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, né? Ou seja, o Zanin falou o seguinte, olha, resumindo aqui, o Zanin falou assim: é evidente que em algumas situações eu provavelmente serei suspeito, provavelmente, tá? E outras, de certo modo, tem que se analisar caso a caso. Então, o Moro foi passar um constrangimento aqui, tentando constranger e, de certo modo, querer colocar o Zanin para já se declarar suspeito, tá? Em processo que ainda nem, como é que eu posso dizer, o que o Zanin ainda nem viu, e o Moro já querendo que ele se declarar suspeito, coisa essa que o Moro, né, deveria ter feito sobre a situação do Lula, né? Só que parece que não. Essa que é a realidade. Ele deixou chegar ao Supremo Tribunal Federal e gerar um prejuízo ao Brasil, né? Muitas vezes, se é que assim eu posso dizer, quase que irreparável, tá? Relator do Tribunal Superior Eleitoral engrossa contra Bolsonaro com lives de 2021 e fala a Jovem Pan, ou seja, sobre a situação que o Bolsonaro
falou a Jovem Pan. De certo modo lá, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele pegou lives de 2021, como eu já havia mencionado para vocês aqui várias vezes, e anexou ao processo, né? Ou seja, todas aquelas falas lá que o Bolsonaro tinha em 2021, achando que poderia pintar e bordar aqui no Brasil, simplesmente o pessoal utilizou isso daí como prova, tá? Os advogados do Bolsonaro ficaram ensandecidos, essa que é a realidade. No entanto, os ministros, nesse caso, têm essa autonomia. Nos processos em geral, o juiz, né, ele tem que, de certo modo, agir de modo, né, imparcial, vamos dizer assim, e não fazer parte ali do processo em si, tá? Não pode estar dando dicas, nada desse tipo. Mas, né, no Tribunal Superior Eleitoral a coisa ficou complicada. Relator do Tribunal Superior Eleitoral engrossa a ação contra Bolsonaro com lives de 2021 e fala a Jovem Pan. A atuação como protagonismo é prevista em lei. Discussão sobre eventual extrapolação depende de entendimento de fato novo, tá? Então, matéria aqui da Folha de São Paulo, depois vocês dão uma olhada lá na matéria completa. Diferentes provas inseridas na ação que pode tornar o Bolsonaro inelegível foram incluídas de ofício, sem pedido das partes. Não foi os advogados do Bolsonaro que pediu, não foi o pessoal lá que ingressou com a ação, o pessoal do PT, né, e de outros partidos que pediram, não foi. O próprio, né, magistrado inseriu, ou no caso o relator, inseriu lá essas provas, que, salvo engano, é o corregedor geral eleitoral Benedito Gonçalves, que está partindo para cima do Bolsonaro, e a casa, de certo modo, está caindo. Em ações de investigação judicial eleitoral, como a que Bolsonaro é alvo, a legislação eleitoral dá poderes mais amplos ao juiz, possibilitando a atuação mais proativa, ou seja, né, ele não fica ali só, de certo modo, recebendo provas, né? Não, pelo contrário, ele pode agir. E no caso, o corregedor aí, o juiz, partiu para cima do Bolsonaro, né? E essa que é a realidade. E aqui a própria matéria da Folha está dizendo assim, ó, diferentemente da regra comum do judiciário, de que o juiz só age se provocado pelas partes, tá? No caso do Bolsonaro, por determinação do relator, foram incluídas transcrições de lives, ou seja, toda live, de modo geral, que vem aqui para o YouTube, ela, de certo modo, como é que eu posso mencionar para você? Ela é uma live que tudo que você fala aqui é escrito, tá? E aí, mais cedo ou mais tarde, o próprio YouTube, você mesmo, pode ler tudo aquilo que você disse. E foi o caso do Bolsonaro. Todas as falas dele lá, nas lives que ele, né, fazia constantemente, na Jovem Pan em especial, foram transcritas. É como se fizesse um livro daquelas coisas horrorosas que o Bolsonaro falou. Então tá aqui uma certa complicação para o Bolsonaro, tá? Talvez isso deixe ele mais tempo. Talvez já não é mais 2030. Talvez seja 2034, 2036. A casa, de certo modo, para o Bolsonaro tá caindo. Me diz aí o que você acha dessa situação. Mas, enfim, voltando aqui, tá? A defesa de Bolsonaro questiona as determinações do ministro do Tribunal Superior Eleitoral sob o argumento de que teriam ido além do que seria possível com base nas novas regras. O ministro aqui não tá nem aí. O Bolsonaro não mais presidente, independente disso. As regras servem para servem para todo mundo. Na realidade, Moro, Bolsonaro, Dallagnol, todo esse pessoal deveriam ser tratados da mesma maneira como eles, né, trataram grande parte da sociedade. Agora, o fato é que, como isso não é permitido em lei, eles vão ser tratados da maneira que a lei orienta. Porque imagina se o Bolsonaro, Dallagnol, Moro, todo esse pessoal fossem tratados da maneira que eles agiram durante todo esse tempo. O Dallagnol, nessa hora, ele não estaria nos Estados Unidos, ele estaria preso aqui. E o Moro não estaria no Senado, estaria enjaulado. Bolsonaro também do mesmo modo, tá? Voltando aqui, na ação também foram adicionados outros documentos de inquérito administrativo da Corte Eleitoral que apurava os ataques ao sistema eleitoral. Então, Bolsonaro aqui tá com vários problemas. O pessoal aqui colocou links, né, anexou pendrives, prints, um monte de coisa, e dificilmente o Bolsonaro sairá ileso desse julgamento. Provavelmente, a partir de amanhã, você vai acompanhar aí, mas a situação do Bolsonaro ficou realmente virou um drama, tá? E não para ele, não para o Brasil de modo geral, mas para ele.
E eu espero que essa ação tenha que seja julgada de uma maneira significativa, tá? Aonde o Bolsonaro, o Moro, o Dallagnol, todos eles aprendam que, né, se nós estamos vivendo em uma democracia, a gente tem que fazer o máximo para manter e tem que respeitar. Aqueles que desrespeitaram a democracia tem que ser punido de maneira exemplar, e tá na hora aí, de certo modo, do Bolsonaro receber essa punição, né, de uma maneira direta. Assim, outros que saem com armas aí pela cidade de São Paulo vão aprender com isso. Outros que, de certo modo, utilizam o Poder Judiciário, ou pelo menos tentaram utilizar o Poder Judiciário, vão ficar alertas e vão, de certo modo, serem punidos também. Então, é isso. Se você gostou, né, desse vídeo, comenta aí. É muito importante a sua participação. Eu espero você amanhã, a partir das 19h30. Eu vou sempre fazer o máximo para postar mais cedo, mas por enquanto não tá dando, tá bom? A gente se fala amanhã. Valeu, muitíssimo obrigado. Desejo que você tenha uma ótima noite aí. E amanhã, dia 22, julgamento do Bolsonaro. Abraço.